antes, eu quero convidar aqui meu querido, meu irmão, pastor Felipe, para estar trazendo uma palavra, salva de palmas para Jesus pela vida dele. Amém. Você possa estar estendendo as suas mãos para cá. Felipe é de verdade um irmão para mim, para a minha vida. Nós temos caminhado junto aí anos, né? Nosso crescimento tem sido muito paralelo, sim, sabe, no reino de Deus, nas coisas profissionais, em tudo que nós fazemos, nós nos alinhamos e eu tenho a honra de estar aqui pregando, louvando a Deus nesse altar junto com ele. Então que você possa estender as suas mãos para que nós possamos estar orando pela vida dele. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida do teu servo, Pai, que prontamente atende o seu chamado, Pai, e está sempre disponível em tua obra, Pai. Fala, Pai, aos nossos corações, assim como o Senhor já falou, Pai, no coração dele, Pai, e que possamos sair daqui, Senhor, transformados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Tomar cuidado para não dar boa noite, porque acho que é a primeira vez que eu prego de manhã, então eu costumo dar boa noite. E assim, como é que Deus faz, né? Eu estava em casa na quinta-feira, cansado do trabalho, a gente chega em casa, busca a Maitê, vem para cá, e Deus falou assim, ó, vai, se arruma que hoje eu vou só ser chamado para pregar. Aí eu falei, veio aquele pensamento na minha cabeça, eu nem comentei com Paloma, e aquele dia a gente tinha uma reunião para marcar o alinhamento da festa da igreja. Eu falei, será que o pastor Edivaldo vai marcar as escalas de pregação da festa? Ele vai me chamar? Não fiquei pensando aquilo ali, mas aquilo fugiu da minha mente, eu fui embora. Aí fiquei pensando, se eu for pregar, qual a palavra? Deus tinha me dado uma palavra lá atrás, no final da conferência de milagres, e aquilo ali ficou no meu coração, remoendo aquilo ali, preparando devagarinho, e eu falei, será que vai ser aquilo? E eu fui preparando aquilo no meu coração, e eu tinha um esboço na minha mente. Aí eu falei assim, deve ser, se for, Deus falou, geralmente quando tá para pregar, ele avisa, né? Aí vim aqui, aí tivemos a reunião, o pastor não falou nada. Falei, acho que não era não. Aí começamos a arrumar as cadeiras, que é ter o Pink Blue. Aí eu e o Gabriel, a gente conversando outras coisas, falando sobre o café da manhã do Pink Blue aqui, faz uma coisa, faz outra. Aí o Gabriel falou assim, já que você está tranquilo aí, que a gente conversa muito sobre a correria do dia a dia, ele traz uma palavra aí pra gente. Aí eu falei, Deus, era isso mesmo. Só que eu não sabia que ia ser tão rápido. Aí de manhã fui cortar o cabelo e estou ali, acordei de manhã e assim, para escrever eu tenho uma certa facilidade. Graças a Deus me deu assim, uma facilidade de escrever. Preparei a palavra toda de manhã, só que o versículo não encaixava. Aí eu falei assim, aí eu fui pro barbeiro, fui cortar cabelo, troquei uma ideia com ele, eu corto cabelo dele há uns 10 anos com ele, mesmo barbeiro que a gente corta junto. Aí eu trocando uma ideia com ele, falei, pô, Thiago, a gente sempre troca uma ideia, ele é evangélico também, é cristão, foi uma das referências que eu tive quando eu comecei a me converter. Aí a gente falando alguma coisa assim sobre o evangelho, eu falei, cara, tem muita gente que às vezes cita Pedro de uma forma muito errada. Fala que, eu sou assim porque eu sou igual a Pedro. Eu fiz isso porque eu sou igual a Pedro. Eu estou há tanto tempo na igreja e sou explosivo, sou assim porque eu sou igual a Pedro. Só que, na verdade, a história de Pedro não é bem essa. O início, sim, mas o final, não. Aí ele, não sei o que. Aí... E aquilo ali me entristecia um pouco, porque o inimigo ele usava essa artimanha de sabotar, de inverter essa história de quem foi Pedro na Bíblia, para enganar as pessoas, para não trazer a pessoa a uma mudança, uma evolução. E Tiago, não, isso é verdade mesmo. Aí eu falei assim, aí Deus falou no meu coração, então mostre essa verdade para eles no tempo. Guarda essa palavra para o momento oportuno que eu vou te falar para você usar essa outra que está pronta. E usa essa. Eu fui preparando essa palavra. Deus me deu o tema de as fases de Pedro. E os versículos foram se encaixando de uma forma que falei, não, tem que ser ela. Testificou no meu coração. Mostrei a minha esposa o esboço. Ela falou, Felipe, está totalmente linkado. Testificou no meu coração o que está escrito aí, e eu peço a Deus que Ele direcione mesmo a palavra para que possa falar o coração de vocês como falou o meu. E assim, eu queria só estar orando para a gente estar iniciando aqui. Pai querido, Pai amado, te agradeço por essa manhã, Deus, por termos chegado aqui, Pai, por esse encontro que o Senhor marcou conosco, Pai. Pai, eu te peço que o Senhor use a minha vida aqui nesse lugar, Pai, que as palavras não venham de mim, Deus, que venham do Senhor, Pai.
que eu seja apenas instrumento seu, Deus. Que as palavras venham do Senhor e saiam de mim, Deus. Que tudo venha de Ti, Pai. Que eu possa diminuir para que o Senhor cresça, Pai. E que os corações estejam abertos para receber de Ti nesse lugar, Deus. Muito obrigado, Deus. É o que eu te peço e te agradeço, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. E, assim, o inimigo ele tem usado esse engano. Muitas pessoas têm falado assim, porque eu sou assim, eu sou explosivo, eu sou assim, eu não mudo porque eu sou igual a Pedro. Realmente, Pedro é citado em diversos lugares na Bíblia, os erros que Pedro teve lá atrás. Só que assim, eu te convido a caminhar comigo na Bíblia aqui e ver a evolução dele. E se você, de repente, um dia teve esse pensamento, eu queria convidar você no final, vocês falar comigo assim, não, Felipe, se um dia eu tive essa conclusão, hoje ela é diferente. Queria que vocês abrissem comigo primeiro em Lucas 5, a partir do versículo 1. Do 1 ao 11. Aqui o tema na minha Bíblia é assim, a pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando-o, a multidão que para ouvir a palavra de Deus, estava ali junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. E rompiam-se-lhe a rede e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-se de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Jesus ele nos chama para largar a vida mundana e seguir a Ele. Amém? Ou seja, Pedro ele vinha de uma frustração, era o sustento dele, ele tinha pescado a noite toda, ele vinha de uma rotina cansativa, exaustiva, porque pescar é uma rotina cansativa, ainda mais para quem trabalha à noite. E Jesus ele pede um suporte a Pedro para afastar o barco, ele poder trazer um ensinamento àquele povo, porque era muita gente. E Pedro faz. Provavelmente Pedro já conhecia a fama de Jesus dali. E após Pedro fazer aquilo ali, Jesus fala para ele, agora vamos lá lançar as redes. Ele, mestre, eu já trabalhei a noite toda e não tive êxito em nada. Mas como é o Senhor que está mandando, ou seja, Jesus ele deu uma ordem, Jesus ele prometeu algo a Pedro e Pedro cumpriu. Ou seja, Pedro ele viveu uma experiência com Deus acima do que ele poderia imaginar. Ele pescou algo além do que ele poderia imaginar naquele momento. E tamanha foi o espanto dele que ele pediu para se afastar, porque ele não era digno de estar ali. Então, ou seja, às vezes com a gente também não é diferente. Às vezes a gente chega aqui na igreja, muita da gente chega aqui, a gente mesmo, quando chegou, tínhamos um problema, a primeira experiência mesmo com Deus que tivemos aqui na igreja foi uma necessidade que tínhamos no momento. Eu lembro que tivemos um problema em casa, tínhamos um problema em questão da compra da nossa casa,
E Deus usou o pastor Edivaldo de uma forma que a gente não podia imaginar. O problema é que demoraria semanas para ser resolvido, no outro dia estava resolvido. E assim, essa frustração que nós vivemos trouxe a gente para cá. A gente buscou a Deus num momento que a gente não sabia o que recorrer, não tínhamos entendimento, a gente não tinha a noção da proporção do amor dele por nós. E através do agir de Deus na nossa vida, a gente conheceu uma realidade que a gente não sabia, não conhecia, que era o amor de Deus sobre a nossa vida, o agir dele, a intensidade. E através desse agir dele, a gente ficou apaixonado, a gente queria viver aquilo ali, a gente queria entender aquilo ali. Deus apresentou uma novidade para a gente, falou, ó, larga o que vocês viviam lá fora e vem viver comigo. E a gente não conhecia isso. Ele fez algo que para aos nossos olhos humanos era impossível. Ele falou, ó, abandona a frustração que vocês viveram, porque eu tenho mais para vocês. E nós começamos que Deus é esse, eu quero seguir, eu quero viver. E Pedro, a mesma coisa. Pedro, ele tinha ali em mãos uma quantia, se vendesse aquele peixe ali, significativa. Pelo menos um bom tempo, eu não sei quanto tempo ele teria de recurso financeiro vendendo aquele peixe todo. Talvez, se ele soubesse usar aquele dinheiro, não precisaria pescar por um bom tempo. Mas ele abriu mão porque ele entendeu, o meu chamado é seguir a Deus. E às vezes com a gente é assim também. Deus mostra que a gente tem que abrir mão de algumas coisas, que no começo é duro, é difícil, mas é necessário. Lá na frente a gente vai entender que Deus tem mais para a gente. Às vezes o que Deus tem é muito maior do que aquilo que a gente teve que abrir mão lá atrás, e quando chega na hora que a gente tem esse entendimento, a gente olha, não, realmente era necessário. E Pedro vive esse primeiro momento, que era o conhecer o agir de Deus, e ele entende e ele fica extasiado ao ponto de começar a seguir Jesus. Só que Pedro, ele tinha os seus carrapichos lá de trás, ele tinha os seus trejeitos. Ele tinha, como nós, quando a gente entra na igreja, a gente pode ser batizado, pode receber, vem aqui, aceitar Jesus, mas a gente vive uma mudança diária. A gente não chega aqui, Felipe, vim do mundo, aceitei Jesus, pronto. Tudo ficou para trás, e eu mudei, eu sou outra pessoa, não. Eu vivo uma mudança diária, eu vivo uma evolução constante diária. Deus, ele tem o poder de me mudar 100%, num instante, mas eu necessito de uma evolução constante. Eu necessito desse tempo porque eu estou em constante evolução. Então, assim, o segundo tópico que eu coloquei aqui é o início da caminhada de Pedro e seus carrapichos. E eu queria que vocês abrissem comigo em Lucas 22, 31. Do 31 ao 34. Na minha Bíblia, o tema é Pedro é avisado. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e até a morte. Mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Pedro ali, ele começou a seguir Jesus, ele viu as maravilhas de Jesus, só que ele ainda não entendia, por imaturidade, que ele precisava evoluir. Ele começou a caminhar com Jesus, mas ele começou a evoluir, ele não estava numa condição de dar suporte, ele precisava evoluir. O que Deus está falando para ele aqui? Jesus está falando para ele aqui. Pedro, busca, evolui, entende que você tem que abrir mão de algumas coisas de trás para você evoluir, porque eu tenho algo maior para você, eu tenho um chamado para você, eu tenho algo acima do que a sua mente limitada pode entender, mas eu preciso que você esteja pronto para receber. E com a gente não é diferente. Deus tem um chamado, Deus tem uma bênção muito grande para entregar para cada um. Já está ali preparada,
você precisa abrir a mão para tomar posse, só que às vezes você não está pronto. De repente, aquilo ali muito grande vai estar ali para você e às vezes você não está pronto para receber. Deus já tem ela preparada, só esperando você chegar no ponto de tomar posse dela. E é como se estivesse falando assim, Pedro, acorda, você está vivendo pela misericórdia, está achando que está vivendo pela graça, você precisa amadurecer, crescer, e através disso você tomar posse do chamado que eu tenho para você. E tá, Pedro, não, vamos lá que eu vou resolver isso aí, eu vou usar a força no meu braço, eu vou resolver, eu vou pegar e vou fazer, vou acontecer, e pode deixar que eu resolvo. E assim, talvez até porque Pedro ele tinha alguns traços, como negligência, imprudência, ele era impulsivo, ele era autoconfiante de forma excessiva, ele tinha falta de vigilância. Então, esses traços, provavelmente, que as pessoas acabam distorcendo e dizendo que são iguais a Pedro. E ele... Só que ele não era uma coisa que era maldosa, era imaturo. E assim, alguns erros que ele cometeu, como ele chegou a ponto de repreender Jesus. Não fale isso não, mestre. Vamos resolver isso aqui agora, vamos lá, vamos acontecer. Foi lá, cortou a orelha do centurião, ele foi lá, Jesus falou para ele, vigia e ora. Quando foi ver, ele estava dormindo. Ele negou Jesus 3 vezes. Aí, quando essa promessa que Deus falou, quando essa revelação que Deus deu a ele aconteceu, Jesus é crucificado, é morto, ele viu aquilo tudo ali, ele chora amargamente, ele se arrepende, ele entende que ele necessitava de uma mudança. Quando Jesus ressuscita, ele volta para procurar os discípulos, para encontrar os discípulos, e ele procura Pedro. Pedro se arrepende e Pedro não sabia o que fazer. Pedro vai fazer o quê? Volta às velhas práticas, porque às vezes a gente está aqui, erra, e com a gente não é diferente. Às vezes a gente erra, não sabe o que fazer, fica sem rumo, a gente não sabe, às vezes pedir ajuda, acaba voltando às velhas práticas. E com a gente não é diferente. Às vezes a gente não pede aquela ajuda, não chega aqui, pastor, eu preciso de uma ajuda, eu não sei o que fazer, eu estava andando direitinho, eu errei, e no meio do caminho eu me perdi, eu preciso desse suporte, eu achei que eu estava bem, e eu preciso de ajuda, eu preciso de acompanhamento. Às vezes a gente não consegue, às vezes não tem força de fazer isso, e quando chega na hora de fazer isso que a gente não consegue, a gente acaba voltando às velhas práticas, aí acaba abandonando. Mas aí é que está, aí vem a chave da coisa. Jesus, quando chega, encontra, fala, cadê os discípulos? E cadê Pedro? Ou seja, lá atrás Jesus falou para Pedro, entregou uma promessa sobre a vida de Pedro, que Pedro edificaria a igreja, Pedro seria usado lá na frente, mas ele precisava evoluir, ele precisaria tomar a frente dos seus discípulos, só que ele precisaria evoluir. E ele encontra Pedro pescando. E ele chega para Pedro ele chega, Pedro. É como se fosse, eu lembrei muito de sexta-feira aqui, Maitê, Antonella e Bela aqui, já estavam tudo com sono, brigando aqui por causa de maquiagem. Porque Maitê tinha passado maquiagem em Bela, não tinha passado em Antonella. Aí daqui a pouco eu fui ver, estava Maitê sentada, Maitê comigo aqui, eu sentado no chão perguntando o que tinha acontecido, Gabriel com a Antonella aqui, e Bela aqui no canto aqui com Carol. Todo mundo chorando, e com a gente, com Pedro, com Jesus, a gente com Jesus foi a mesma coisa. Jesus chega, o que aconteceu? E a gente vem igual criança. Pedro foi igual criança, a gente também. Não, foi porque fez isso, fez aquilo, fez não sei o que. Jesus vem, calma, vem aqui, eu tenho conforto para você. Você errou, vamos fazer diferente. E foi esse o ápice, foi essa a virada de chave de Pedro. Foi essa mudança de Pedro. Pedro mudou. Ali ele começou a dar uma mudança no cenário dele. Depois desses erros que aconteceram com ele, Jesus foi lá e conseguiu trazer Pedro de volta. E ele entendeu, ele usou aqueles erros lá de trás para fazer uma mudança na vida dele. E a evolução dele começa. Porque lá em Mateus 16, Jesus fala para ele, Jesus pergunta quem era... Quem diziam que Jesus era? Aí uns vão dizer que Jesus era um profeta, que Jesus era isso, que Jesus era um espírito. E pergunta a Pedro. Pedro vai dizer, o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus vai dizer para ele,
Bendito és tu, Pedro, que sua revelação vem do alto, não é de carne. Aí ele fala no 18 para Pedro: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, Pedro já tinha uma promessa sobre a vida dele. Como nós também temos promessa sobre nossas vidas. Só que a gente precisa se posicionar. A gente precisa tomar posse daquela promessa e se preparar para quando chegar o momento dela acontecer, a gente está preparado. Está respondendo à altura. Ou seja, todos os erros que Pedro cometeu lá atrás, ele entendeu que havia uma mudança, ele entendeu que ele precisava se posicionar diferente, ele entendeu que tudo que ele viveu lá atrás foi um aprendizado. Às vezes a gente está aqui há 5, 10, 15 anos e Deus já revelou para a gente que a gente tem uma promessa, já revelou que a gente tem algo que Ele quer usar a nossa vida para aquilo, só que a gente não se preparou. Aí você, não, porque Deus tem um chamado para mim, Deus tem algo que Ele já declarou sobre a minha vida, só que eu não me preparei para receber aquilo lá na frente. Eu não me posicionei daquilo ali. É a mesma coisa que ele falava assim, ó, tem um emprego de gerente numa loja para você. Ele te deu a visão daquilo ali. Só que ele não falou que você vai chegar na loja como gerente. De repente você vai chegar como caixa. Você vai crescer, você vai ser chefe dos caixas, você vai virar um coordenador, você vai virar um supervisor, até chegar ao posto de gerente. Então é isso com eles. Então, Jesus, ele é crucificado, ele vai aos céus, e ele fala que é deixar o Consolador. E a gente começa a ver essa mudança em Pedro em Atos 2:14, que a partir de Atos 2:14, que é que é o dia do Pentecostes. As pessoas começam ali a orar em línguas, a falar, ao manifestar do Espírito Santo ali, e quem estava ali na carne começa a dizer, esse pessoal aí tomou alguma coisa, esse pessoal aí está sob efeito de alguma coisa ilícita aí. Tomou um negócio, é forte esse negócio que eles tomaram, que eles estão meio esquisitos e são 9 horas da manhã ainda. Aí quem é que sobe para poder ser usado ali? Quem é que é usado de forma tremenda? Pedro. Ou seja, ele entendeu ao longo daquela caminhada, de todos aqueles erros, ele usou tudo aquilo. Ele tinha duas opções. Usar todos aqueles erros para justificar a vida toda dele de erros e continuar errando, ou ele poderia fazer o que ele fez. Aprender com aqueles erros ali, porque ele estava recebendo direto da fonte ali, ele estava andando com Jesus. Chegou uma hora que aquela chave virou, ele falou, espera aí, eu tenho que melhorar, eu tenho que mudar, tem uma promessa sobre a minha vida, eu tenho que fazer diferente, e eu vou fazer diferente. Ele fez o quê? Foi lá, subiu e falou, não tem ninguém bebendo aqui não, porque é cedo ainda. Eles estão sob efeito do Espírito Santo nesse lugar. Ele tomou a responsabilidade para si. Ele assumiu o papel do cara que tinha que ser, do cara que Deus falou que ele seria, daquela pessoa que seria usada para poder falar para as multidões ali, daquela pessoa que seria edificada a igreja. Ele foi usado como um líder mesmo. E a palavra vai dizer que ele foi e falou ali, e milhares de pessoas se converteram. A palavra vai dizer que ele foi usado de uma forma como um líder mesmo. Já não se via mais aquele Pedro lá de trás, que cortava a orelha, aquele Pedro que negava Jesus, já não se via mais aquele Pedro que era impulsivo. Já viram quando você passa e está passando assim na sala e está tendo um pronunciamento de algum ministro, de uma pessoa conhecida, e você escuta aquela voz imponente? Quando eu começo a ler a Bíblia, a voz salta ao meu ouvido, assim, a minha mente, e eu fico pensando assim, lendo do começo, e quando eu vou ler essa parte de Atos, eu fico, cara, acho até que a voz dele muda. Falei, pô, é aquele pronunciamento que você quer parar para ouvir? Eu falo, cara, esse deve ser o Pedro que falou ali para aqueles caras ali. E o pessoal para, tipo assim, quem é esse cara que está falando? É o mesmo Pedro que era assim lá atrás? E as pessoas provavelmente se perguntam, por que esse cara mudou? O que fez ele mudar? E com a gente é a mesma coisa. Eu lembro que em 2020 eu estava no CTI igual um bobo, achando que eu ia ficar 2, 3 dias lá, ia sair e pronto.
E eu falei assim, não, vou ficar aqui, eu vou comer, beber bastante líquido, que vou estar em casa. Crente, bobo, achando que eu ia resolver a minha vida através da minha força do meu braço. Estava quase morto, gente. Eu sozinho estava quase morto. A minha ignorância, a minha imaturidade fez eu quase morrer para entender que eu precisava permitir que Deus entrasse e fizesse a obra na minha vida ali. E Deus falou assim para mim, quando eu permiti, falou assim, Felipe, você não vai morrer porque eu tenho coisas maiores para você e sua esposa. Se prepara que o momento de vocês vai chegar. Só que se ele me entrega o que ele me entregou hoje, não que eu esteja no meu ápice, não. A minha evolução é gradativa. Porque foi o que o pastor Gabriel, como é que as coisas vão se linkando. O pastor Gabriel falou do momento de tribulação que ele passou aqui, sem nem saber que a palavra era sobre uma evolução constante, sobre momentos de mudança, né? Porque a gente tem um trabalhinho com o pastor Edivaldo também, durante um tempo. Alguns cabelos brancos daquele ali tem o nome de Felipe e Gabriel, não são tantos. PV tem mais nome ali dentro do que o nosso, mas a gente também tem alguns ali. Então, assim, a gente teve o nosso momento de evolução, de errar, de crescer. Não que a gente, às vezes, não erre e tenha que ser corrigido, não é isso. Mas a gente tem o nosso momento de evolução. Então, assim, a gente busca uma melhora dia após dia. E, assim, eu só entendi que as coisas iam funcionar no momento que eu permiti que Deus entrasse e agisse. Com a nossa vida é assim. Só que a gente não pode estacionar e achar que eu vou ser sempre um menino na fé a vida toda. A Bíblia ela vai citar o bebê, o menino e a evolução na fé. Pedro entendeu essa evolução e ele evoluiu e cresceu. O Pedro que fala aqui para a multidão e traz a conversão milhares de pessoas, como pessoa física, tecido, é o mesmo Pedro que lá no começo errou. Só que espiritualmente falando, ele entendeu e viveu a metanoia. Ele entendeu e viveu uma transformação de caráter. Ele entendeu o chamado de Deus para a vida dele e tomou posse. Ele entendeu o que Deus queria para a vida dele e colocou em prática. Ele entendeu a dependência, ele entendeu tudo que Deus... Ele teve um momento de erro dele, mas ele chegou uma hora que ele falou, eu não posso mais viver pela misericórdia. Eu tenho que viver pela graça. Deus colocou na minha vida um chamado, eu tenho que tomar posse dele e seguir, fazer a vontade de Deus. E assim, toda vez que está perto de um movimento aqui da igreja, como o PNL, como Conferência de Milagres, qualquer um, eu sempre busco ler as cartas de João, as cartas de Pedro, e assim, para mim, quando eu leio, eu estou na igreja desde 2013, então são 12 anos aí, entre altos e baixos, né? Mas assim, sempre que desde que eu comecei a ter esse entendimento, eu leio essas cartas e eu vejo que parece que toda vez que eu leio, parece que aquela carta foi escrita ontem. Por ela parecer tão recente. Então você começa a ler e você vai vendo como eles eram sábios, como eles eram pessoas que tinham o que agregar ali, pessoas com a sabedoria espiritual muito grande. E assim, aqui a gente já está acompanhando a evolução dele, né? E assim, a nossa também tem que ser assim, constante. Uma busca constante por evolução. E o nosso posicionamento tem que ser nessa pegada. E aqui o último tópico que eu coloquei aqui é o ápice de Pedro. O ápice de Pedro são as cartas dele. Eu queria que vocês abrissem comigo 2 Pedro 3,18. Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Aí, de repente, você vai me dizer, pô, mas de repente se teria um outro texto que você poderia colocar aqui, que tivesse mais contexto, que falasse sobre o ápice dele, né? Isso aqui é o último versículo das cartas de Pedro.
Isso aqui é a forma de Pedro de saudação. Agora o cara que fazia coisas por impulso, sauda as pessoas assim. É a forma dele se despedir. Agora, aquele cara que lá atrás cortava a orelha, se transformou num pai espiritual. Aquele homem piedoso, impulsivo, imediatista, agora ele exorta com ternura e profundidade. Tudo isso porque ele aprendeu na prática, através de Jesus, através da vida e da vivência com Jesus. E assim, eu falo para vocês, o mesmo Deus que mudou a vida deles, está aqui hoje. Está aqui querendo mudar a minha, a da minha esposa, a de todo mundo aqui dentro. Agora vai muito mais no posicionamento nosso do que a vontade dele de mudar, porque ele está sempre disponível, está sempre disposto a nos ajudar e mudar. Eu queria estar chamando o Ministério de Louvor aqui, e eu queria que de repente vocês estão se perguntando assim, pô, mas eu li no Novo Testamento e eu vi que Paulo, quando ele foi chamado ali, ele foi apresentado a Jesus, a mudança dele foi muito mais rápida, foi muito mais prática, ele tinha um conhecimento, ele era um cara letrado, ele era um cara muito mais inteligente. E Jesus escolheu Pedro. João Batista vai ser citado na Bíblia como, entre os nascidos de mulher, o maior. Era um cara que já era cheio da unção, já era um cara que ele já batizava, já era um cara que era usado de forma tremenda. E escolheram um cara que, de repente, era o próprio furacão. Era um cara que talvez, pelo que a Bíblia cita, que era um cara que talvez fosse até evitado pelas pessoas por esse gênio forte dele, por esse posicionamento explosivo, esse posicionamento imprudente, essa forma acelerada de ser. Aí você de repente vai perguntar, mas por que escolheu ele e não uma pessoa mais pronta, né? Porque o testemunho dele muda vidas. Talvez se ele já tivesse uma pessoa pronta, o testemunho dele não mudaria pessoas como ele, que hoje são testemunhos para outras aqui. Talvez a vida de pessoas como Pedro, que hoje entendem e vivem essa transformação diária e são exemplo para outras, e o testemunho delas arrasta, se espelharam neles, estão sendo usadas hoje para ajudar pessoas que precisam dessa mudança. Então hoje, eu queria que você ficasse com essa reflexão mesmo, de se um dia você achou que eu sou assim, eu não tenho mais jeito, eu nasci assim, eu não tenho mais mudança na minha vida, eu fui criado assim, meu temperamento é assim, eu não vou mais mudar, porque eu não consigo, não dá para mudar. Eu queria que você se baseasse na evolução de Pedro mesmo, nas fases dele, entendesse que tem mudança sim, Deus quer transformar você, Deus quer te entregar um novo todo dia, Deus tem uma mudança de mentalidade para você, mas tudo isso só vai acontecer quando você conhece e você entra em contato com esse verdadeiro amor que transformou Pedro. Porque mesmo Pedro, depois de ter feito tudo que ele fez, de ter errado, depois que ele entrou em contato com esse amor de Jesus, ele nunca mais conseguiu sair. Ele nunca mais experimentou nada parecido ao ponto de conseguir substituir. Ele não conseguiu viver mais sem. Então, com a gente é a mesma coisa. A gente não consegue viver sem esse amor depois que a gente conhece Ele. Eu não consigo me ver longe do amor de Deus na minha vida e na minha família hoje. Eu não consigo viver hoje sem experimentar o amor de Deus, o cuidado dele sobre a minha vida e da minha família hoje. Então, assim, era esse a palavra que eu queria deixar hoje. Espero que tenha trazido uma reflexão sobre a vida de vocês. Espero que hoje, se por algum momento vocês tiverem esse pensamento de que não conseguiam mudar, que ela tenha trazido essa clareza sobre o coração de vocês, como trouxe sobre a minha.